a gente não vai conseguir achar uma orientação saudável baseada na nossa verdade pessoal. Se a gente simplesmente agir sem pensar, é uma ação destrutiva. A gente precisa pensar sobre o agir. E essa é uma atitude que precisa acontecer na calma e em certa tranquilidade. A gente precisa aprender a encontrar esse caminho, encontrar esse estado interno. E aqui, então, a última reflexão, né, desse episódio de hoje, sobre as formas que a gente precisa construir esse caminho de autorreflexão. Então, são as práticas que hoje estão bastante em voga: prática de mindfulness, prática de yoga, práticas físicas, refletir sobre as nossas atividades físicas, nossa rotina de atividades de trabalho, nossas rotinas de atividade alimentar. A gente precisa aprender a refletir sobre isso. E isso tudo está relacionado à autoobservação. E a autoobservação, ela não é algo que acontece em 5 minutos. A gente precisa construir uma força, uma resiliência para se auto-observar constantemente. Não sei se vocês já ouviram essa analogia. Para construir uma casa, demora meses. Agora, para destruir a casa, é horas. Para construir uma vida saudável, são meses de decisões diárias. Agora, para destruir a nossa saúde, em 1, 2 dias a gente destrói a nossa saúde. E para conseguir recuperar isso são outros tantos meses, né? Tem um tempo até conseguir acontecer isso. Então a gente precisa aprender a ter resiliência, construir essa força interna de se auto-observar. E essa auto-observação, ela acontece na calma. Se a gente se auto-observar somente no estresse, a gente vai estar baseado já na ponta do limite. E a gente precisa conseguir encontrar o caminho para a tranquilidade, para a partir dessa base ir construindo uma nova sequência, né, de decisões mais em sintonia com essa verdade que a gente está querendo buscar. Outra atitude que a gente precisa aprender a ter é obter uma escuta empática. Isso também é um músculo que a gente exercita. O que é uma escuta empática? Quando a gente vai conversar com as outras pessoas, aprender a realmente escutar essa pessoa. A se deixar permeável para o que essa pessoa está falando. Não é aceitar o que ela está dizendo, mas sim escutar o que ela está falando. Tem um outro termo sobre escuta empática que é uma escuta ativa. A escuta ativa também não está relacionada a eu estar escutando e já tendo que rebater algo e falar algo na sequência. A escuta ativa é eu estar presente na conversa. Por quê? Porque eu estou exercitando ver no outro a possibilidade de eu crescer. E ao mesmo tempo eu vou estar ajudando o outro muitas vezes a descomprimir o que está acontecendo nessa pessoa. Ou muitas vezes, em relação a estudos, eu me inscrevi num curso e muitas vezes os professores não falam aquilo que está em sintonia com o que eu já acredito. Então eu ter essa escuta empática ou ativa é eu ficar permeável para o que esse professor está me passando e depois eu discernir sobre o que vale para mim e o que não vale para mim. Mas a escuta empática, ela passa pelo crivo da autorreflexão. Porque muitos de nós já passou por momentos e ainda de vez em quando cai nisso, de escutar o que o outro está falando e dizer é verdade e não pensa mais naquilo. É como se a minha vida fosse orientada somente por aquele conhecimento. E daqui a pouco passam anos e eu ainda reproduzo o comportamento baseado naquela verdade que há 10 anos atrás fazia sentido para mim, só que hoje já não faz mais sentido. Então a gente volta para aquele primeiro ponto ali, autoobservação constante. O que a gente decidir hoje, ou o que a gente observar sobre a nossa vida hoje, ela vai reverberar daqui para frente. Mas amanhã a minha vida já vai estar diferente, eu já vou ter experienciado outras coisas. E a gente precisa estar aberto para isso. E escutar o outro
escutar a experiência do outro, pode ser uma referência fantástica para saber como eu posso melhorar. A gente tem duas formas de aprender na vida. Uma delas é experienciar as coisas na nossa vida e aprender com essa experiência na prática somente nós. Outra é observar o que aconteceu na vida das outras pessoas e tentar espelhar aquele comportamento na nossa vida. Isso está relacionado ao estudo e está relacionado então a escutar o outro, né? Terceira atitude que a gente pode ter para melhorar a nossa busca sobre a nossa verdade pessoal é respeitar a opinião do outro ou a verdade do outro. Respeito ao próximo. Respeitar que o outro também está passando pelo mesmo processo que nós. A gente não sabe o que o outro está passando na sua vida. Às vezes a gente pode achar que o nosso drama, a nossa novela interna é a mais sofrida do mundo. Todos nós estamos passando por perrengues. Mas entender que no outro também está acontecendo a mesma coisa. E quantas vezes a gente chega, muitas vezes, porque a gente está transbordando de estresse ou de gritos internos, e chega tentando explodir no outro o que está acontecendo em nós. Isso é uma forma de desrespeitar o próximo. Então, toda vez, gente, que a gente for falar algo para outra pessoa, tentar enxergar no outro um ser que está em desenvolvimento assim como nós. Se nós achamos que a gente merece respeito, todo mundo acha que merece respeito. Então, se todo mundo aprender a respeitar o outro e não atacar o outro, às vezes a gente ataca sem querer, né? Se todo mundo aprender isso, a tendência em diminuir os conflitos na nossa vida e depois por reverberação na vida dos outros e do planeta que a gente está inserido, vai diminuir e a gente vai começar a experienciar mais paz. E o quarto passo que a gente pode ter na nossa vida, na nossa busca pela verdade, é a prática do silêncio. Praticar o silêncio. A gente não precisa expressar a nossa opinião constantemente. Só porque a outra pessoa veio expor as suas verdades ou o que está passando na sua vida, não quer dizer que eu tenha que falar algo. Muitas vezes, eu somente escutar e guardar para mim as minhas opiniões tem mais valia do que eu expressar elas. No último episódio, eu falei sobre o Yin e Yang e o Tao, e dentro dessa busca de harmonia está um conhecimento que se chama não ação, ou uma ação sem interferência, ou uma ação responsável. O não agir não significa não fazer nada, mas é um agir com consciência que a maioria das vezes, gente, a gente não precisa fazer nada. A maioria das vezes, se a gente souber usar o que está acontecendo à nossa volta, as coisas se mostram naturalmente. Só que para conseguir chegar num nível de autopercepção e autocontrole desse tipo de não ação ou uma ação sem esforço, é preciso, então, de novo, autoobservação, aprender a estudar através de escuta empática sobre a experiência dos outros, aprender a respeitar o próximo, enxergar no outro um ser em desenvolvimento, assim como nós, cada um de nós e muitas vezes se recolher no nosso silêncio, mas não é um silêncio de diminuição, a gente não está deixando de fazer algo. Quando a gente pratica o silêncio, significa só não externar o que está acontecendo dentro de nós. A gente está praticando o silêncio para voltar para o ciclo inicial, a autoobservação. Então esse é um ciclo que a gente precisa aprender constantemente, a como expressar essa nossa verdade na vida e depois como reconhecer em nós o que nós precisamos melhorar sobre essa verdade. Porque também nenhuma verdade ela é universal no sentido de valer para todos. Ela é universal no sentido de valer somente para nós. E uma postura de humildade nossa é entender que o que tu acredita hoje, o que a gente acredita hoje, só vale para nós e só vale no hoje. Para amanhã
a gente tem que estar aberto para mudar, para melhorar.